Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E esse é o programa Bem-Estar. Aqui a gente vai fazer um bate-papo leve, gostoso, sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje a nossa convidada é a minha xará, a nutricionista Natália Fenner. A Natália, gente, tem um super currículo. Além de ser nutricionista e doutoranda na área de diabetes na Faculdade de Medicina da UFMG, ela também é coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. E hoje o nosso papo vai ser, claro, sobre diabetes. Natália, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, doutora Natália. Minha xará, né? Eu agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar, né, informações importantes que são necessárias, né, para toda a população. É isso mesmo, Natália. E esse tema tão importante, diabetes. Primeiro de tudo, queria que você explicasse para quem está lá em casa, para quem ainda não conhece sobre o assunto, o que é o diabetes? Então, o diabetes, né, como a maioria das pessoas já conhece, eu tenho às vezes algum parente, um amigo na família, um amigo, né, ou um familiar, né, é uma doença crônica não transmissível que tem principalmente como característica principal a hiperglicemia, né, o aumento da glicose na corrente sanguínea. A deficiência de insulina pode ocorrer total ou parcial, e isso que vai caracterizar até o tipo, né, de diabetes. É uma doença hoje que atinge mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, né? E o Brasil está em 6º lugar, um dos países com um número maior aí de casos de diabetes. Muita coisa, né, Natália? Você falou um pouquinho aí que essa questão da insulina é o que determina o tipo de diabetes. Então a gente escuta muito falar isso. Qual que é o seu tipo de diabetes? E tem nomenclaturas diferentes, né? Fala um pouquinho pra gente. Quais são esses tipos de diabetes? Qual que é a diferença entre cada um? Então, na verdade, nós temos hoje fala-se, né, até a Sociedade Brasileira de Diabetes, nas últimas diretrizes, em mais de 30, 40 tipos de diabetes, o que quase ninguém, né, sabe dessa informação. Os mais tradicionais, os mais falados, conhecidos, é o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. Só que a gente pode ter subtipos de diabetes, por exemplo, dentro do tipo 1. De forma resumida, né, basicamente, o tipo 1 é o diabetes autoimune, onde há falência total da produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, né? Então, geralmente acomete mais crianças, adolescentes e atinge em torno de 5 a 10% da população. Então, são casos mais raros, né? O diabetes tipo 2 já a maior parte aí da população, que está muito relacionada a sedentarismo, má alimentação, a gente vai falar disso, né? Falta de atividade física, um estilo de vida não tão saudável e acomete cerca de 90% da população. E é mais de origem, assim, caráter hereditário, né? Então, às vezes, a pessoa tem casos da família, pode ser que a partir dos 40 anos vai desenvolver esse diabetes. E o diabetes gestacional, né, está muito ligado aí também ao controle da mulher, de todo o tratamento do pré-natal, e aí são os mais comuns. Mas lembrando que a gente pode ter hoje vários outros tipos também de classificação, a depender do diagnóstico que o médico vai realizar. E você falou então aí desse tipo 1, que pode ser a falência total, né? Esse é aquele diabetes que a pessoa precisa usar insulina? Exatamente. O diabetes tipo 1, quando faz o diagnóstico, né, geralmente até o paciente interna por cetoacidose, que é um aumento muito grande da glicemia, uma hiperglicemia geralmente acima de 250. O normal é quanto? O normal que a gente fala da glicemia hoje é em jejum até 99, pós-prandial estourando 140, né? Aí já tem alguns critérios já de pré-diabetes, que a gente fala talvez entre 100 e 125, já, em jejum já caracteriza um pré-diabetes, e isso já é um alerta para o paciente se cuidar, tratar, buscar mais o tratamento multidisciplinar, né? Então médico, nutricionista, toda a equipe aí de saúde. E esse diabetes, então, tipo 1, o pâncreas é o órgão que faz a produção desse hormônio, a insulina, o hormônio essencial e vital para a vida, né, para o metabolismo, que vai fazer a entrada da glicose para o interior celular, né, para a produção de energia.
Quando não tem essa insulina mais, essa chave que a gente sabe, né, que abre a porta da célula, a glicose começa a ficar alta no sangue. E aí começam os sintomas comuns do diagnóstico do diabetes tipo 1. Poliúria, polifagia, polidipsia, que é um ciclo, né? Aí o paciente começa a sentir muita fome, muita sede, urinar muito, começa às vezes a emagrecer muito, mas é um emagrecimento não saudável. Né, um emagrecimento que a gente vê de perda de massa muscular também, de um catabolismo grande ali pela falta, né, da produção de insulina. E aí o único tratamento que a gente tem disponível no mundo hoje é a aplicação de insulina, que vai ser o eficiente, né? E graças a Deus também que existe. E a insulina foi descoberta aí desde 1921. E antes da descoberta dessa insulina, os pacientes até morriam por inanição, por desnutrição, né, também, porque parava-se de comer para poder sobreviver. E com a aplicação da insulina, isso foi mudando até o tratamento nutricional também, né? Então, assim, é um diagnóstico muitas vezes complexo, mas que hoje tem tratamento, tem cuidado e é possível viver bem mesmo com o diagnóstico de diabetes. Ótimo. Agora, e quando a gente está falando do diabetes tipo 2? Você me falou que esse é o que acomete a maior parte da população. Nesse caso, falta insulina? O que causa esse diabetes tipo 2? Então, esse diabetes tipo 2 que acomete então, a maior parte aí da população e está relacionado a casos na família, então isso é interessante. Se você que está nos assistindo tem algum caso na família, pai, mãe, familiar, avós, né? É interessante já buscar orientação alimentar, nutricional, um acompanhamento médico regular, pelo menos a cada 6 meses, acompanhamento de exames a cada 1 ano. E está muito relacionado ao aumento de peso, consumo de alimentos aí ultraprocessados, industrializados, açúcar em excesso, né, bebidas, né, açucaradas. E também esse sedentarismo, a falta de atividade física. E aí, nesse tipo de diabetes, ocorre uma redução, pode ser parcial, da produção de insulina. Então, às vezes, o pâncreas está produzindo, sim, às vezes até em excesso, para tentar regularizar, porque a glicose, né? Porque nesse tipo de diabetes também pode ocorrer o que a gente chama de resistência insulínica. Então, o médico também vai avaliar, às vezes, alguns exames, como, por exemplo, a produção de insulina pelo peptídeo C, que é um exame que avalia se o pâncreas está produzindo a insulina ou não. Mas é um diabetes, geralmente, digamos que ele pode ser tratado com mudança no estilo de vida, às vezes com comprimidos, ele é facilmente controlado, não necessariamente vai precisar da insulina, né, porque o pâncreas está produzindo ainda, mas necessita também de todo um cuidado ali, de um tratamento. Tá. Agora, o diabetes gestacional, o nome já está dizendo para a gente, vai acontecer ali durante a gestação. Toda gestante corre o risco de ter o diabetes gestacional ou ele também está relacionado com esses maus hábitos, né? Como a falta de atividade física e uma alimentação inadequada? Então, eu acompanho muitas gestantes hoje também, tanto no ambulatório, né, dos hospitais que eu atendo, a gente também no consultório. E é interessante essa mulher, a mãe, fazer um pré-natal adequado e geralmente fazer aquele teste de tolerância oral à glicose, né? A partir aí da 24ª semana, vai depender da conduta do médico, né? Vai fazer inicialmente uma glicemia de jejum também para a gente poder acompanhar desde o início, né, da gestação. E tem que avaliar isso também, se o ganho de peso está adequado durante cada trimestre, porque o excesso, né, desse ganho de peso, um ganho de peso exagerado pode acarretar resistência insulínica maior e ela já é comum, né? Nós sabemos que é comum ter uma resistência insulínica pelo boom de hormônios que a mulher está produzindo ali, principalmente entre o 2º e o 3º trimestre, e se ela também tem casos na família. Então, gestações anteriores também, com histórico de bebê acima do peso, tudo isso a gente leva em conta. Mas também é possível fazer um ótimo tratamento. A mulher geralmente vai ganhar o bebê e para de ter o diabetes ali, ela não vai ficar diabética, se teve um tratamento adequado. Ótimo. Então a gente já sabe que tanto no diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional, que são os principais casos, o médico vai ser uma figura muito importante para indicar necessidade de insulina, a necessidade de um hipoglicemiante, né, de um medicamento. Mas agora eu quero saber da parte que nos interessa, nós aqui da nutrição.
E interessa a população também, acho que todo mundo quer saber. E o que mais que eu posso fazer? Como é que a alimentação, como é que os hábitos de vida, atividade física vão influenciar nesse processo? Então, a minha primeira pergunta é sobre o diabetes tipo 1. Sim. Ele vai estar mais relacionado lá com essa falta de produção total de insulina. Mas e aí, só tomar insulina resolve ou a gente vai precisar do famoso tratamento dietoterápico, da dieta, ou como eu gosto de falar, de cuidar da alimentação? Excelente pergunta, porque independente do tipo de diabetes, independente do diagnóstico, a alimentação, a gente fala, é o pilar principal aí para o tratamento também. Então a insulina sim é necessária, porque não, principalmente no tipo 1, como nós vamos falar primeiro aqui, não tem a produção, a gente precisa realmente injetar essa insulina, que hoje em dia pode ser até de basicamente três formas, com canetas, com seringas ou com bomba de insulina, que é uma terapia que a gente também... É aquela que já fica no paciente? Sim, a bombinha, né, ela já vai injetar a insulina ao mesmo tempo que muitas medem a glicemia também, então é muito interessante, vai monitorando ao mesmo tempo que está injetando a insulina. E vai injetar só o necessário. Microdoses, é injetado hora a hora, a gente programa como se fosse um computadorzinho conforme a receita médica e conforme a contagem de carboidratos. Então, isso que eu queria falar. No diabetes tipo 1, o tratamento padrão ouro, até indicado também por grandes diretrizes, a ADA, a SBD, e após um grande estudo, né, que foi o DCCT, a contagem de carboidratos é uma estratégia interessante no tratamento do diabetes tipo 1, onde a insulina é aplicada ultra rápida, né, insulina ultra rápida, conforme o carboidrato que esse paciente consome. Isso permite um melhor controle, evita hipoglicemia e controla mais aquela glicemia pós-prandial, que é que a gente fala 2 horas após a refeição, que ela também é interessante estar na meta para que os exames fiquem adequados. Então, essa terapia geralmente é indicada pelo médico, mas o nutricionista vai ajustar todo o cardápio, toda a dieta, os carboidratos por refeição e ajustar conforme a insulina. Então, a alimentação é essencial, pilar. Eu brinco que são 4 pés, é igual essa cadeira que nós estamos sentadas aqui. Se um pé quebra, a gente desequilibra. Então, nós vamos falar de todos, mas primeiro, medicação, alimentação, exercício físico e ponta de dedo, que é a monitorização, ou hoje com sensor, juntamente com o controle emocional, que também é muito importante. Ótimo. Então, diabetes tipo 1, gente, precisa de insulina? Precisa de insulina, mas a gente também não vai poder esquecer da alimentação. Agora, o diabetes tipo 2, você me falou que pode estar relacionado com outros casos da família e tudo mais, mas que tem uma grande influência também de obesidade, né, de outras doenças crônicas não transmissíveis. Estou entendendo que é ali que a nutrição também vai precisar atuar muito fortemente, né? Sim. E aí a alimentação novamente vai ser um desses pezinhos da cadeira. Exato. Então, hoje em dia nós observamos assim, que a cada 10 pacientes, 10 pessoas, né, no Brasil, uma tem diabetes tipo 2. Então são dados, são muito alarmantes. A previsão é que isso aumente, isso também aumentou pós a pandemia, porque a pandemia intensificou o sedentarismo e maus hábitos alimentares, como comer industrializados, muito fast food, né? As entregas, né? O delivery aumentou enormemente durante a pandemia. E aí a gente sempre vai incentivar aquela questão, né, doutora Natália, até do guia alimentar para a população brasileira, de fato, de tentar incentivar alimentos mais naturais possíveis, frutas, verduras, os alimentos in natura. E principalmente, o que nós observamos? O consumo de açúcar e de sucos açucarados é muito elevado, né? Então a gente precisa incentivar principalmente, eu acho, o consumo de proteínas e fibras nesses pacientes, para ter um maior controle metabólico, tanto do peso quanto da glicemia. Então nós observamos um baixo consumo de proteínas. Então incentivar o consumo de ovos, queijo, frango, carnes magras, não peixes, né, também. Não necessariamente o paciente precisa fazer uma única estratégia nutricional. Ele tem que fazer somente, por exemplo, dieta low carb? Não, nós vamos avaliar o perfil do paciente, o contexto, o hábito socioeconômico dele. De fato, nós temos alguns estudos, por exemplo, já indicados em algumas diretrizes de dietas baixas em carboidratos, sendo benéficas principalmente no diabetes tipo 2.
mas cabe avaliar se o paciente vai aderir, né? Como que é essa adesão. A palavra-chave que nós utilizamos hoje até nas últimas diretrizes é individualizar o tratamento. Então, sempre que nós pudermos individualizar a dieta para cada perfil de paciente, visando alimentos naturais, evitando ultraprocessados e, claro, o excesso e o consumo de açúcar branco vai ser já de bons aí resultados. E que, na verdade, agora eu vou assustar algumas pessoas. É a recomendação para todo mundo. Alimentos in natura, alimentos naturais. O que é isso, gente? Arroz, feijão, carne, verdura, fruta, ovos, leite. Isso aí é a base. Comida de verdade. Comida de verdade. Evitar esses ultraprocessados, principalmente aqueles produtos açucarados. A gente às vezes está morrendo de medo do refrigerante, fala assim, não tomo mais refrigerante, vou trocar o refrigerante por um suco de caixinha industrializado, bebida açucarada. Sim. Deu na mesma, né? Em resumo. Então, para o diabético e para a população toda, uma recomendação básica. Vamos fazer um acompanhamento individualizado para poder cuidar, mas uma recomendação geral é alimentos in natura, comida de verdade, evitar, deixar para o de vez em quando, Exato. aqueles ultraprocessados, biscoitos, Os sorvete. farináceos em geral, né? E também, você falou um pouquinho da proteína, eu penso muito assim, às vezes aquela pessoa que vai fazer uma refeição que é só um pão, que é só um macarrão, principalmente aquele macarrão instantâneo, né? Naquela refeição ali vai ter um aporte muito grande de carboidrato e muito baixo de proteína. Né? E aí, o que nós observamos? A proteína ou a adição de fibra nessas refeições lentifica a absorção do carboidrato. Então, muitos pacientes até perguntam assim, nossa, Natália, mas eu tô comendo pão puro, tá? Não preocupa, eu não passo nada no pão. Pelo contrário, é melhor colocar às vezes uns ovos mexidos, que seja um pouco de manteiga, né, ao invés da margarina, um requeijão, uma proteína, porque isso vai fazer aquele carboidrato subir mais lentamente na corrente sanguínea. Então é interessante associar proteína ou fibra quando se está consumindo um carboidrato. A fibra pode ser, então, com o pão integral, por exemplo, ao invés do pão branco? Poderia ser um pão integral, 100% farinha integral, ou, por exemplo, às vezes o paciente não consegue, né, doutora Natália, trocar, assim, falar, eu não consigo consumir arroz integral, por exemplo, porque o gosto é ruim, ou ele fica realmente firme, diferente, a consistência, né? Mas aí, o que nós podemos indicar? Às vezes, consumir um arroz branco com moderação, geralmente a gente fala 1/4 do prato. Então, pensando num prato saudável, 50% salada, mais ou menos 1/4 proteína e 1/4 carboidrato. E aí, esse arrozinho branco com uma sementinha de chia, com um brócolis, com uma cenourinha ralada, você já aumentou o teor de fibra do arroz branco, consequentemente lentifica a absorção desse carboidrato e o impacto na glicemia vai ser menor. Eu acho que esse ponto é muito importante, Natália, porque às vezes a gente está com uma imagem errada da nutrição, de que ela vai ser algo muito restritivo, então você é obrigado a comer arroz integral. Não, se você não gosta, você pode comer o arroz branco. Sim. E pensar em estratégias ali para deixar ele mais adequado para a sua necessidade. Exatamente, porque aí nós conseguimos que o paciente se motive mais a fazer a dieta, vai aderir mais ao seu planejamento alimentar e não ficar com medo de ir na nutricionista. Pelo contrário, tem paciente que até fala assim, não, mas eu vou poder comer isso tudo, ou não sabia que eu podia consumir isso. Claro que alguns alimentos, dependendo dos exames do paciente, olha, ele está com a hemoglobina glicada muito elevada, a gente vai precisar apertar um pouco mais a dieta em 2 a 3 meses até normalizar. Faz contagem de carboidratos, se é um paciente que faz, dá para a gente flexibilizar a dieta também. Em alguns momentos, que é uma criança que tem diabetes, a gente nem fala diabético, a gente fala paciente com diabetes, né? Claro, com toda a empatia, porque é uma doença crônica, mas que, né, é um estilo de vida diferente que o paciente pode viver bem. E isso é possível, então. A nutrição, ela vai o quê? Flexibilizar, otimizar e ajudar o paciente a ter um melhor controle com sabor e com nutrição, né? Sim. Ótimo. Agora a gente falou, então, que a nutrição não é esse processo tão restritivo, mas eu vou ter que fazer uma perguntinha. Para o diabético, existe algum alimento que ele precisa retirar completamente da vida dele? Ou mesmo que não seja 100%, mas tem aquele que ele realmente deveria evitar? Essa é a pergunta do milhão, né, como dizem, porque, inclusive, às vezes aparecem umas perguntas assim, esse alimento é milagroso, cura o diabetes, né? Então,
Imagina, nós como nutricionistas gostaríamos até de poder falar isso, né? Quem dera. Esse alimento, ele cura o diabetes, a gente não tem um único alimento capaz de fazer isso, como nós falamos, é um contexto de uma alimentação, de uma nutrição saudável. E a gente até brinca que, assim, que o paciente com diabetes não pode consumir de jeito nenhum, alimento estragado ou envenenado, porque isso, de fato, ninguém poderia. Então, hoje em dia, com tanta estratégia nutricional, com tecnologia no diabetes, com insulinas mais modernas, é possível, eventualmente, até inserir o açúcar, exemplo, como eu comentei numa festa, que a criança está no aniversário, a mãe vai contar com ela aquele carboidrato, ela tem a relação do médico, a receita, e vai aplicar a insulina rápida antes de consumir aquele carboidrato. Claro, nós incentivamos essa prática de forma alguma, porque nós não incentivamos o doce para ninguém. O doce não faz bem, né? O sacarose, o açúcar simples, ele não é benéfico de forma geral. Mas dentro de um contexto de uma alimentação saudável, é permitido, né, doutora Natália? 5%, às vezes, do valor energético total, 10%. Mas, de fato, se a gente tiver que priorizar para o paciente com diabetes, evitar o açúcar branco, a sacarose, o mel, frutose em excesso, porque isso vai impactar negativamente na glicemia pós-prandial. Por que a gente tem que explicar isso tudo para o paciente? É difícil a gente classificar os alimentos como vilões e mocinhos. Porque tem momento que eu vou precisar do açúcar para o paciente com diabetes. Quando? Numa hipoglicemia, por exemplo. Então, quando a glicose está menor que 70, o que salva o paciente é o açúcar branco. Então, ele tem que andar também com uma balinha no bolso, um mel, um sachêzinho de açúcar para esses momentos se ocorrerem. Então, por isso que a gente tem que saber separar. Tudo eu posso, eu falo isso com os pacientes, mas nem tudo às vezes me convém. Qual é o melhor momento? Que momento que eu vou precisar utilizar ou não? E priorizar mesmo. Ótimo. E também, novamente, né, vamos assustar de novo. Para todo mundo isso vale, né? O açúcar, ele não é proibido, mas a gente precisa cuidar aí para que ele também não se torne excesso. Exato. E a doutora Natália já falou aqui também, né? Não tem alimento milagroso. Não tem um alimento e, principalmente, o que eu escuto às vezes são coisas inusitadas. A casca da árvore do não sei o quê, a água que fica de molho de não sei que produto, que às vezes não é nem alimento. Então, alguma coisa milagrosa que vai curar o diabetes não existe. Não, nós não temos isso, até doutora Natália, nem estudos, né, publicados com um único alimento ali, mas de fato, a gente estava até conversando antes, por exemplo, sobre biomassa, né, de banana verde, que foi um tema aí da sua tese de doutorado, que, por exemplo, é muito interessante para ajudar, né, a reduzir o pico glicêmico de algumas refeições que poderia ser utilizado. Então, alguns alimentos são coadjuvantes no tratamento e vão auxiliar. Por exemplo, cada momento é um, né? A batata Yacon, por exemplo, né? Muito comum, um chá que o paciente ouviu falar que cura o diabetes. Não, de fato, alguns vão ter mais fibras, menos calorias, não vai ter carboidrato, então ele vai dar uma estabilizada maior na glicemia. Mas o paciente precisa de um contexto de alimentação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nós falamos assim, folhas são saudáveis, alface, mas comer só folha o dia todo é saudável? Não, porque vão faltar proteínas, vai faltar esse carboidrato para energia imediata, as gorduras boas, como por exemplo o ômega 3 do azeite. Então, a gente precisa desse equilíbrio, de tudo um pouco, eu acredito, e de acordo com o objetivo e exame de cada paciente. Então, é importante desmistificar isso aí. Muita coisa no diabetes é mais mito do que fato. Tá certo. Bom, nós falamos já do papel do médico, que vai ter uma importância grande no diagnóstico, na prescrição aí de insulina, de medicamento. Falamos bastante de nutrição, porque a gente gosta de falar disso. Mas logo no início você falou também da importância de hábitos saudáveis como um todo e atividade física, né? Nós temos nossos parceiros fisioterapeutas, educadores físicos, que nos ajudam aí, né, junto com o nutricionista e o médico e o enfermeiro também, nos ajudam a cuidar da saúde da população. Não é a nossa área, mas vamos tentar pincelar um pouquinho. Sim. Atividade física é importante para o paciente diabético? Como nós achamos um pilar essencial, tanto para o controle do diabetes quanto para o controle emocional. E impressionante, né, doutora Natália, quando os pacientes começam a se exercitar, parece que isso traz naturalmente uma vontade de ter uma alimentação mais saudável, mais controlada, mais planejada, né? O que as diretrizes estão recomendando hoje em dia? No mínimo 30 minutos ao dia de atividade física regular
pode variar entre aeróbico e às vezes, né, uma musculação também, a 150 minutos, pelo menos na semana. Então, pode ser 30 minutos ao dia, 150 minutos na semana é o mínimo, a 180 minutos, tanto a ADA quanto a SPD, tem essa recomendação. E eu brinco até que o exercício deveria estar em prescrição, porque é um remédio, né? Ele, de fato, ele vai facilitar a entrada de glicose também para o interior celular. Nós sabemos que isso melhora muito, né, a sensibilidade insulínica, então reduz muita resistência no diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1, no gestacional é excelente. Às vezes muitas mulheres que conseguem fazer um plano alimentar bem adaptado com o exercício físico, às vezes não precisam utilizar a insulina na gestação, naquele período ali do diagnóstico de diabetes gestacional. Então eu acho essencial, eu acho que deveria estar, eu às vezes até coloco em prescrição nutricional também, como prescrição de saúde, digamos, e procurar um educador físico caso queira fazer algo mais personalizado, né, de acordo com o horário, com o objetivo. Ótimo. E você falou um pouquinho também a respeito da questão emocional, e aí a gente tem os nossos colegas também aí, psicólogos, né, para nos ajudar nesse ponto. O diabetes vai ter uma relação direta com essa questão emocional, seja de uma consequência ali também de cuidar da saúde mental, nos ajuda a cuidar do diabetes? Como é que é isso? Porque assim, de fato, o estresse está muito ligado ao aumento do cortisol, né, que é um hormônio aí que pode elevar a glicemia. Então, muitas vezes o paciente até pergunta, o diabetes ele pode ser emocional, né? Não é bem assim, mas de fato, um emocional alterado, o estresse aumentando esses níveis de cortisol vão favorecer um aumento da glicose, essa hiperglicemia. Então, muitas vezes o paciente, por ter esse diagnóstico da doença crônica, precisa desse tratamento multi. E nós observamos que quando o paciente está médico, nutricionista, psicólogo, ele tem uma adesão maior ao tratamento e consegue controlar a hemoglobina dele glicada. O que nós pedimos hoje? Abaixo de 7%. Abaixo de 7%, por quê? Conforme esses grandes estudos, observou-se que evita-se a complicação do diabetes, que é o que nós não queremos, né, ter e que os pacientes desenvolvam também. Então, mantendo uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Ou o que nós falamos hoje, que é o time range. O que é isso? É o tempo no alvo da glicemia. Os pacientes têm que ficar de 70 a 80, estourando até 180. Então, alguns sensores de glicose, eles vão monitorar isso em tempo real, medindo a glicemia a cada minuto, a cada 5 minutos, e o paciente ficando 70% do tempo entre 70 e 180, ele vai evitar complicações futuras do diabetes, que são as complicações crônicas, né, como retinopatia, nefropatia, então dano na visão, nos rins, que é o que a gente quer evitar, tanto com tratamento nutricional, médico, como um todo. Excelente, Natália. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho, né, um pouquinho não, muito, o que é o diabetes, as consequências, né, que a Natália falou um pouquinho com a gente agora, o tratamento. Eu acredito que tem muita gente em casa que não tem diabetes, mas que está preocupado, está pensando, poxa, eu não quero desenvolver porque eu estou entendendo que é uma doença séria, né, que requer aí alguns cuidados. Então, eu estou pensando aqui, como evitar? E aí, para quem está em casa, não tem diabetes, mas gostaria de evitar o diabetes, quais são as dicas? Isso que nós comentamos, um resumo até de toda a conversa, né? Então é importante, busque um tratamento médico regular, nutricional também, cuide da sua alimentação. Eu brinco às vezes também com os pacientes, brinco assim, mas jogando aquela sementinha assim para o paciente refletir, porque nós podemos escolher o nosso difícil, né? Então muitas vezes o paciente fala assim, poxa, fazer dieta é difícil, né? Mudar meu planejamento nutricional é difícil, mas qual que é o seu difícil? Às vezes é melhor a gente cuidar agora para evitar uma complicação maior lá na frente. Então, escolher o seu difícil. Fazer essa atividade física, no mínimo 30 minutinhos. Parece que isso é simples de falar, mas na prática poucos pacientes fazem. Então, nós observamos hoje também em estudos, em dados aí, né, de pesquisa do IBGE, de IPOF, às vezes as pessoas não consomem 3 frutas por dia. Né? A gente precisa de, no mínimo, aí vão colocar 2 porções de vegetais, né, ao dia, 3 frutas. A gente
tem a população, 50%, né, não conseguindo consumir o básico. Então, invista em alimentação saudável, natural, nessa atividade física, invista em você, né? Se cuide, cuide-se para poder prevenir mesmo o diabetes, principalmente então o tipo 2, ele é totalmente hoje, né, evitável. A gente já não fala às vezes a palavra cura, mas nós já falamos muito em reversão, inclusive de um paciente que aderiu bem a uma estratégia alimentar saudável, mais controlada em carboidratos, atividade física, mantendo bons exames, às vezes o médico consegue retirar até a medicação de quem já teve um diagnóstico de tipo 2. Claro que no tipo 1, como nós falamos, é uma doença autoimune, nós não temos ainda, né, não sei daqui 10, 5 anos, com os avanços, essa possibilidade. Mas, inclusive, estudos publicados na New England já mostraram a possibilidade de algumas medicações até retardando o aparecimento do diabetes tipo 1, em pacientes que tenham anticorpos positivos. Então, por isso a importância de consultar também regularmente com o médico, porque ele vai avaliar isso. Se a pessoa tem caso na família, ela pode estar dosando os anticorpos, fazer uma glicemia de jejum eventual, ver como que tá, fazer os exames de sangue pelo menos a cada 3, 6 meses, dependendo, para sondar mesmo. Ótimo. Então, já vimos que dá para evitar, mas e aquele paciente que já tem, também pode controlar bem? Mas a minha pergunta final para a gente encerrar, Natália, eu queria saber se é possível viver bem, se é possível ter qualidade de vida fazendo uma alimentação saudável, tendo hábitos de vida saudáveis, seguindo o tratamento prescrito pelo médico. É possível ter qualidade de vida com diabetes? Então, eu gostaria até de, né, a gente vai encerrar essa pergunta e até de deixar também o meu depoimento próprio, né? Eu sou uma paciente aqui com diabetes tipo 1 aos 15 anos de idade, então eu falo que é possível sim viver bem mesmo com o diagnóstico de diabetes. De fato não é fácil, porque existem muitos desafios, né? A nossa rotina, mas cuidando desses pilares, como nós falamos, medicação correta, alimentação, atividade física e desse emocional, é possível ter uma vida normal, mesmo com diabetes, né? Uma vida mais leve e tentar buscar profissionais especialistas, profissionais que de fato vão assim entender o seu caso, ter simpatia e ajudar mesmo, né? Achar o melhor caminho. E aí uma das frases que acho que nós podemos deixar para as reflexões, né? São essas: escolha o seu difícil, né? Às vezes nós precisamos mudar uma chavinha para cuidar melhor, investir na gente, né? Melhor da nossa saúde. E um livro até recente que eu li também, de um psiquiatra com um paciente dele perguntando: você aguenta ser feliz? Então, para ser feliz nós precisamos investir, adaptar algumas coisas, né? E resolver aí o que for possível dentro da nossa realidade. Excelente, Natália. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade, agradecer por todos esses ensinamentos, por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer, conte sempre conosco. E quem quiser acessar até mais materiais, as novidades que nós vamos lançar esse ano, nesse biênio, né, acessem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá vocês vão encontrar vários materiais educativos. Em breve nós vamos lançar um novo aplicativo de contagem de carboidratos também, e com o lema desse biênio, né, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes para a Sociedade. Então, devolvendo para vocês o melhor conteúdo e informações de qualidade. Obrigada, Natália. Esse foi o programa Bem-Estar e a gente volta na próxima edição. Até lá!